Abra, por favor, suas Bíblias em Salmos. Salmo de número 23 é o nosso salmo de hoje. Chamo sua atenção para este salmo para pensarmos sobre o tema banquete. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. O verso 5 é o nosso texto para hoje e diz assim: Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A responsabilidade de um pastor é cuidar que as ovelhas tenham tratamento VIP. Além de zelar pela saúde delas e de garantir o descanso para elas, o pastor precisa levar o rebanho a lugares onde há abundância de água e de alimentos. Até porque, como já vimos, a ovelha é incapaz de encontrar pastagem para si mesma. A pastagem tem que ser preparada pelo pastor. Outra característica da ovelha é que ela, conforme já dissemos anteriormente, é um animal inquieto, totalmente indefeso. As ovelhas sempre são presas fáceis diante de predadores e de perigos que ficam escondidos nas estradas ou nos pastos. Então, além da pastagem ter que vir do pastor, a proteção também vem do pastor. E todo esse tratamento VIP pode ser definido numa palavra apenas: cuidado. Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um de seus filhos com cuidado especial. E o crente em Jesus Cristo pode dizer com boca cheia: eu tenho alguém que cuida de mim. Nós temos quem cuida de nós. Eu gostei do que eu li, foi escrito por Charles Swindoll, no comentário dele no Salmo 23, no versículo 5, ele disse assim: como o nosso Pai provê ricamente, que generosidade, que abundância. Efésios 3:20 descreve nosso pastor Deus como aquele que é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Não escassamente, mas abundantemente. E aí o Swindoll cita um autor de quem ele gosta muito, Haddon Robinson, e ele diz o seguinte: como pai, o bezerro é sempre o bezerro cevado. A túnica é sempre a melhor túnica. A alegria é indescritível e a paz ultrapassa a compreensão. Não há má vontade na bondade de Deus. Deus não mede a sua bondade em gotas como um farmacêutico que prepara uma receita. Deus vem até nós em enchentes. Aliás, o hino que nós cantamos, né? Chuvas de bênçãos teremos. E o autor continua: se ao menos pudéssemos reconhecer a abundância generosa das suas dádivas, que diferença isso faria em nossas vidas? Se cada refeição fosse recebida como uma dádiva de suas mãos, ela seria quase um sacramento ou quase um sinal sagrado para a distribuição da graça divina. Fecha aspas. Eu tenho alguém que cuida de mim.
E se você não tem, você também pode ter. Como? Creia em Jesus Cristo e viva pela fé no Filho de Deus. Davi, no Salmo 23, versículo 5, ele está caminhando para o final do poema dele. Ele está concluindo esta que é a canção da ovelha. E Davi registra, aqui no versículo 5, a sua própria experiência com Deus. É sempre muito lindo de se ler. Ele diz: preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Davi está dizendo aqui que Deus o trata como rei, preparando-lhe banquete. E como que ele prepara esse banquete? Davi diz: Deus põe para mim a mesa, Deus unge a minha cabeça com óleo, Deus enche o meu cálice até transbordar. É uma imagem maravilhosa, é um Deus impressionante. Então eu quero convidar você para entrar comigo para esta sala de banquete e observar a forma tão doce, tão cuidadosa, com as quais o bom pastor serve as suas ovelhas. A primeira imagem que a gente vê quando a gente entra na sala do banquete é a mesa posta. Na sala do banquete, a primeira coisa que se nota é a mesa posta. O pastor foi à frente das ovelhas. E após o pastor ter escolhido o lugar, o próprio pastor preparou tudo com muito capricho, com grande abundância. Banquete também foi traduzido noutras versões como mesa. Preparas um banquete, preparas uma mesa. É claro que a linguagem é figurada. É bom ter sempre em mente o seguinte: as ovelhas eram conduzidas pelo pastor às regiões mais altas das montanhas, para lá pastarem durante o verão. E Philip Keller, que escreve muito bem sobre o Salmo 23, ele observa que esses lugares altos, conhecidos também como platôs, lugares planos, pareciam literalmente com mesas. Para você ter uma ideia, existe uma montanha na cidade do Cabo, na África, no continente africano, e essa montanha se chama a Montanha da Mesa, ou Serra da Mesa. Nós temos aqui em Goiás. É Goiás mesmo? Serra da Mesa? De onde vem essa expressão mesa no topo de uma serra? Vem desse platô. Então, quando a ovelha era conduzida para esse pasto, nos dias de verão, o pastor lá, tendo escolhido o lugar, chegava à frente delas, e todo aquele território de pastagens era preparado para acolher as ovelhas famintas. Escolhia-se o local, chegava-se antes do rebanho, e lá o pastor preparava a mesa. De que forma? Ele retirava plantas venenosas, flores venenosas, plantas que eram vistosas, mas que matariam a ovelha se ela comesse. O pastor também matava as pequenas serpentes que ele encontrava. O pastor ele espantava os animais de rapina. Diz também que ele salpicava sais e minerais pelo pasto. E dessa forma ele preparava a mesa ficava pronta. Era só a ovelha chegar e comer. Diante dessa imagem, banquete. Cristo é a nossa mesa, Ele é o nosso banquete. Jesus Cristo é o banquete de todos os salvos pela graça, por Cordeiro Pascal. E não apenas Cristo é nossa refeição, é nosso alimento, é o nosso pão, é a nossa água. A presença de Cristo é um lugar de delícias e de prazeres. No Novo Testamento, salvação
e comunhão com Deus em Cristo são sinônimos de festa e de banquete de casamento. Mateus 22, de 1 a 14 fala disso. Em Apocalipse 19, versículo 9, diz que os salvos são convidados para as festas, para a festa das bodas do Cordeiro. Então, quando nós lemos que o Senhor prepara para nós um banquete, é como se Davi, profetizando, dissesse: Deus deu para nós Jesus Cristo. E o verbo preparar, do versículo 5, ele é muito interessante, porque ele não dá apenas a ideia de você colocar as coisas, a comida no devido lugar, preparando a mesa. Ele traz a ideia de você espalhar uma quantidade enorme de itens sobre a mesa. O Senhor Jesus é essa comida em abundância. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, abre em Isaías 25, a partir do versículo 6 até o verso 9, e veja como Isaías, o profeta, profetiza acerca de Jesus Cristo. Isaías diz assim, Isaías 25, 6, em Jerusalém, ou neste monte, o Senhor dos exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, um vinho de qualidade, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou, naquele dia o povo dirá: este é nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, alegremo-nos em seu livramento. Cristo é o nosso banquete, Cristo é a nossa mesa, dele nós comemos, dele nós bebemos, nele nós nos fartamos, e não apenas isso, nós também nos alegramos. Tem coisa mais alegre e feliz do que você participar de um banquete, onde além de tanta comida boa, existe ao redor da mesa pessoas que você ama de coração. É muito gostoso tudo isso. E essa é a imagem que Davi pinta para nós. Agora, outro fato interessante. Davi nos diz no versículo 5 do Salmo 23, que nada poderá impedir, inimigo algum poderá impedir o crente de se fartar em Jesus Cristo. O pastor, diz Davi, prepara um banquete na presença dos inimigos. Durante muito tempo eu entendi esse versículo como sendo Deus preparando para nós uma refeição para a gente, e os inimigos vendo a gente comer, e a gente ali com um ar de vingança. Está vendo? Está vendo? Mas a ideia parece ser outra. A ideia parece ser Davi dizendo o seguinte: olha, diante dos inimigos, apesar de todos os inimigos, não obstante aos ataques dos inimigos, Deus ainda assim nos fartará. Nada nos impedirá de nos fartarmos no que Deus tem para nós em Jesus. E aí eu me lembrei de Paulo, em Romanos capítulo 8. Abra lá, Romanos 8, a partir do verso 31, a gente vê na prática, de uma forma cristã, essa verdade do Salmo 23, 5. Preparas um banquete para mim, apesar de meus inimigos, ou na presença dos meus inimigos, não obstante aos ataques dos meus inimigos. Nada me impede de me fartar nesta mesa, ou neste banquete preparado por Deus. Olha o que Paulo diz, Romanos 8, 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se ele não poupou nem mesmo seu filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Paulo continua. O que nos separará do banquete? O que nos separará da mesa posta por Deus? O que nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo enumera os inimigos que poderiam nos separar. Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Claro que não. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem a morte, nem a vida. Gente, preste bem atenção. A morte pode ser um inimigo, é um inimigo declarado, porque quem morre sem Jesus Cristo não participa da festa ou das bodas do Cordeiro. Agora, você já tinha pensado que a vida também pode ser um inimigo? A vida pode te separar de Cristo. As delícias desse mundo podem te separar de Cristo. Salomão percebeu isso quando ele disse que a vida muitas vezes, e para a maioria das pessoas, é como correr atrás do vento. Tantas vezes a vida é o inimigo que nos separa do banquete posto por Deus em Jesus para nós. E Paulo vem e diz, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do banquete, da mesa, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, a mesa está posta. Cristo é o nosso banquete. E no Salmo 23. Aí vem a segunda imagem, nasce de uma mesa farta. A ovelha está sentada à mesa diante do banquete, mas a ovelha está com a cabeça ungida com óleo. A cabeça da ovelha está ungida com óleo. Por quê? Porque o óleo simboliza a alegria. Você pode ver isso em Amós, capítulo 6, verso 6. Você está fazendo jejum, passe um gelzinho na cabeça, unge a cabeça com óleo, fica com o rosto bonitinho, alegre. Por isso que eu uso gel, viu? Eu sigo o exemplo de Jesus. 7. Sobre a cabeça ungida. Salmo 45, 7. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. A cabeça da ovelha está ungida, porque a ovelha está alegre. O óleo simboliza a alegria. O óleo também cura sarnas e feridas. O óleo também serve para espantar moscas e animais peçonhentos. Philip Keller nos conta que nos pastos preparados nas mesas da montanha, às vezes abriam buraquinhos onde pequenas serpentes entravam, e a ovelha, comendo capim por ali, corria o risco de sair desse buraco uma serpente e ir no focinho dela e picá-la. E aí ele conta que existia uma determinada mistura feita com óleo, que ao se passar na cabeça da ovelha e ao se jogar esse óleo ao redor do buraco, impedia, espantava a serpente. É uma espécie de remédio, digamos assim. Do mesmo jeito que hoje se joga remédio
contra carrapato sobre o animal. Então, quando a gente olha para a imagem do óleo, a gente também pode ver o óleo como algo medicinal. E considerando o Novo Testamento, a lição para mim parece clara. A cabeça ungida com óleo é a aplicação diária do Espírito Santo em nossas vidas. Que faz o quê? Cura nossas feridas, espanta o pecado, alegra o coração. Afinal de contas, o Espírito produz em nós fruto. Fruto este que tem gomos tais quais amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito na cabeça da ovelha. O óleo é derramado sobre a cabeça. Isso é muito interessante. Na maioria dos casos, gente, hoje os meios de comunicação em massa, as mídias sociais são os responsáveis pela formação da nossa cultura e da cabeça desta nossa geração. Todos eles, tanto os meios de comunicação em massa, como as mídias sociais, se acham nas mãos de pessoas cujo caráter não é como o caráter de Cristo. E que, aliás, em alguns casos, as pessoas que detêm esses meios de comunicação ou mídias sociais, em muitos casos essas pessoas são descaradamente anticristãs. Por que eu digo isso? Porque é quase impossível, hoje, ser exposto a um conjunto, ou ter um contato com tais coisas, sem a gente ser contaminado. Prova é que os padrões de pensamento das pessoas hoje estão se tornando cada vez mais detestáveis. As pessoas hoje são muito mais dadas ou tendenciosas à violência, ao ódio, à perversão sexual, à avareza, à cobiça, ao cinismo. É um crescente desrespeito para com tudo aquilo que é nobre, bom, puro, belo. A cabeça da ovelha tem que ser ungida com óleo. Do contrário, ela perde a cabeça. A cabeça é ungida com o óleo do Espírito. Na medida em que nós nos aplicamos, ou aplicamos a nossa mente nas coisas que são do alto, como diz Paulo. E na medida em que aplicamos nossa mente, nosso coração nas coisas que são do alto, o Espírito de Deus é derramado em nós. Paulo diz isso em Gálatas 3:5. De que forma o Espírito de poder nos é dado? O Espírito nos é dado no momento em que cremos na pregação, cremos na palavra. No momento em que somos expostos à palavra, o Espírito de Deus é derramado na cabeça da gente. E quando o Espírito cai sobre nós salvação, cura, santificação, alegria, fruto do Espírito. Como é que então nós devemos aplicar nossas mentes, essas coisas do alto, de forma a recebermos o óleo do Espírito? Abra, por exemplo, em Filipenses 4, verso 8 e 9, veja comigo. Paulo diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é admirável e tudo que é amável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, através da pregação, através do estilo de vida. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. E olha o resultado. Então, o Deus da paz estará com vocês. Você quer ter comunhão com Deus? Aplique sua mente a essas coisas
que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, admiráveis, excelentes, dignas de louvor. Pratique o que você aprende das Escrituras. Então o Deus da paz estará com vocês. É dessa forma, e somente dessa forma, que Deus derrama do óleo do Espírito em nós. Então nós aprendemos com Davi que a mesa está posta. Cristo é o nosso banquete. Nada nos separará de seu amor. A gente aprendeu que a cabeça está ungida. O Espírito nos alegra. E flui de nosso interior rios de água viva. Agora tem uma terceira imagem na sala do banquete, que é o cálice transbordante. John Gill foi um dos pastores que antecedeu Spurgeon na Igreja Batista em Londres. E ele tem um comentário sobre quase todos os versículos da Bíblia. E sobre esse versículo do Salmo 23, no verso 5, olha o que ele diz: meu cálice transborda, denota sobre mim bênçãos materiais, mas especialmente uma afluência de coisas espirituais, que era o caso de Davi. Aqueles que são abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, a quem a graça do Senhor tem sido muito abundante, e o próprio Senhor é a porção de seu cálice, podem dizer que seu cálice transborda. Fecha aspas. O cálice transborda na medida em que nos enchemos de Cristo. Além disso, Philip Keller nos informa que as ovelhas eram levadas para essa mesa no topo da montanha e lá passavam o verão. Quando vinha chegando o outono, o tempo ia esfriando lá nos altos e logo cairia neve. A ovelha tinha que descer e voltar a pastar nos pastos lá embaixo, nas campinas. E nessa viagem de volta, algumas vezes elas enfrentavam chuvas muito geladas das montanhas, tempestades de granizo ou de neve. E algumas das ovelhas, em alguns casos, sofria de hipotermia, ou seja, elas ficavam com tanto frio que quase se congelavam. E aí Philip Keller nos informa que o bom pastor sempre carregava com ele um vidro ou uma capanga de couro com remédio que era composto de bebida forte fermentada misturada com água. É o famoso conhaque. Conhece já quem fala assim que no momento do frio, meus tios viviam dizendo isso quando eu ia pescar com eles. No frio, na beira do rio Araguaia, eles bebiam um conhaquezinho, uma pingazinha para esquentar o sangue. Então, o bom pastor era aquele que, quando percebia a ovelha com hipotermia, quase se congelando, dava uma boa dose da mistura da bebida forte fermentada com água. E em instantes, como que num milagre, ele podia ver a ovelha de novo em pé, cheia de energia. Então, essa mistura era quase milagrosa. E aí o Philip Keller diz assim: que quadro magnífico de nosso bom pastor, dando-nos o vinho, a vida e o sangue de seu sofrimento, em seu cálice transbordante, derramando no Calvário por nós. Ele está conosco em cada tempestade. Nosso pastor está atento a cada desastre iminente que ameaça seu povo. Fecha aspas. O cálice do Senhor transbordou por nós na cruz. E quem bebe de Cristo, vê o seu vigor ser renovado. Concluindo, eu digo, eu tenho alguém que cuida de mim. Você tem? Quem cuida de você? Quando você precisa de socorro, a quem você recorre? E o que eu tenho visto é que na medida em que a gente cresce na dependência de seres humanos,
a gente se torna pessoas possessivas, egoístas, sanguessugas. Até porque as pessoas jamais conseguirão nos dar o que de fato precisamos, por mais que elas nos amem e por mais que elas tentem. Nunca se esqueça disso. Nem você consegue dar tudo o que você gostaria de dar à pessoa que você mais ama. Sabe por quê? Porque as nossas necessidades básicas, fundamentais, elas só são preenchidas pelas virtudes de Cristo, pelo que Cristo é capaz de nos dar. Justificação, perdão, satisfação, transformação, comunhão plena, alegria verdadeira, sentimento de estar sendo amado. Só Jesus pode dar isso. Quem cuida de você? Em Cristo, a gente tem quem cuida de nós. Em Cristo a mesa está posta. Cristo é o nosso banquete. E nada nos separa desse amor. Em Cristo a nossa cabeça está ungida. O Espírito nos dá alegria. Do nosso interior flui rios de água viva. Em Cristo o nosso cálice transborda. Deus nos deu o Filho como oferta pelos nossos pecados. E aí sabe o que acontece? Essa imagem que a gente viu, essa sala de banquete, dentro da qual a gente olhou e observou, sabe quem a gente vê lá dentro? Eu e você, em Cristo Jesus. Nós estamos lá. Nós comemos do banquete, nós temos a cabeça ungida com óleo, o nosso cálice transborda. Sabe que tipo de tratamento nós temos da parte de Deus por meio de Jesus Cristo? Nós temos tratamento de rei, meu povo, tratamento de rei. Quer uma prova? 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versos 9 e 10, olha como Pedro conta para nós sobre o tratamento de rei que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Pedro diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Convide as pessoas para verem em você o que Deus tem feito em você. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus, agora vocês têm pedigree. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Gente, somos todos convidados para esse banquete da graça em Cristo Jesus. E se você crê nele, e se você recebe Jesus, e tão somente Jesus, não há outro mediador, não há outro caminho, não existe outro nome, não existe ritual, não existe religiosidade, não existe religião que substitua Cristo Jesus. E se Jesus é o seu pastor, você pode dizer como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então prove do banquete. Prove e veja que o Senhor é bom. Dida, o Espírito nos alegra. O cálice transborda. Deus nos deu o Filho. Creia nisso. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque nada pode nos separar deste banquete. Nem a morte,
nem a vida. Em Cristo a mesa está posta para nós. Jesus é o nosso banquete. Em Cristo nós temos o óleo do Espírito que traz alegria, que gera em nós fruto. Ó Deus, em Cristo nós temos um cálice transbordante. Senhor, faça-nos entender isso e que isso possa mover nossas emoções. Que isso possa de fato nos alegrar, nos preencher. Que banquete é o Senhor Jesus Cristo.